boa tarde, tudo bom? Faz tempo que eu não falo com vocês, né? Passando por aqui hoje para falar um pouquinho a respeito da necessidade da abertura do inventário. Tenho sido consultada por algumas pessoas no sentido de saberem se, quando um parente morre, se a gente é obrigado a abrir o inventário ou não. Então vamos lá. O objetivo número 1 do inventário é apurar as dívidas que eventualmente o falecido tenha deixado. Que tipo de dívida? Dívida com IPTU, dívidas pessoais, dívidas de maneira geral. Então, o advogado, quando pega a ação de inventário para fazer, ele vai levantar tudo que o falecido deixou, né? Todos os bens que ele tinha, tudo aquilo que entra como receita, mais as dívidas que ele tinha, e vai informar para o juiz. É feito o cálculo, é apurado qual o valor, qual o montante dessa dívida, e feita a conta, a diferença é que é dividido entre os herdeiros, ou seja, os quinhões eles são distribuídos com relação àquilo que sobrou após o pagamento das dívidas do falecido. Tanto é verdade que, para que o inventário se processe e para que ele finalize, há necessidade da apresentação das certidões negativas dentro do processo de inventário, né? Então a gente puxa a certidão para verificar qual era a situação do CPF do falecido, é verificado quando se tratam de bens imóveis, nós levantamos a certidão negativa com relação ao IPTU daquele imóvel. Na impossibilidade de uma certidão negativa, há necessidade pelo menos de apresentar para o juiz, nos autos do processo, uma certidão positiva com efeito de negativa, que seria aquela situação onde o devedor ele vai até a prefeitura e negocia, no caso do IPTU que eu estou dizendo, não é? Ele vai até a prefeitura e ele negocia a dívida que ele tem de forma parcelada. Então o ente público emite uma certidão onde não é uma certidão negativa, mas é uma certidão positiva que consta que tem dívida, mas que essa dívida está parcelada, e geralmente o juiz aceita, né? Então, eu sou obrigada a abrir o inventário? O inventário, gente, é necessário, primeiro para apurar tudo aquilo que o falecido deixou, se ele tinha dívida, se ele não tinha, verificar bens imóveis, caderneta de poupança, conta corrente, tudo que ele deixou. Tudo isso é informado para o juiz. O que mais? Os herdeiros que ele deixou, ele era casado, não era? Qual era o regime desse casamento? Era comunhão parcial? Era comunhão universal de bens? Ele simplesmente morava junto com a pessoa, tinha uma união estável, né? Tinha filhos? Quantos filhos tinham? Né? Geralmente na certidão de óbito já vem essa informação, que é o primeiro, a primeira coisa o primeiro documento que o advogado verifica quando ele começa a trabalhar na ação de inventário. Nós verificamos a quantidade de herdeiros, os documentos, os nomes que constaram ali na certidão de inventário. Tem que linkar, eles têm que guardar relação com os documentos que a família vai apresentar para a gente. Por quê? Porque se tiver erro na certidão de óbito, vai ter que fazer uma retificação dessa certidão de óbito. Quem que vai retificar? Só o juiz de direito. Então são uma série de coisas que a família, quando ela não se preocupa em abrir o inventário, ela simplesmente está retardando um problema. Ela está postergando a solução de um problema para um momento que talvez, quando ela resolver mexer com aquilo, vai estar até pior. Exemplo. Agora, um exemplo de uma cliente que me procurou na última semana. A mãe acabou de falecer, faleceu no último dia 6 de setembro. Precisa fazer um inventário. Ela tinha essa dúvida, devo fazer, não devo, tal. Morreu a mãe, mas o pai já havia falecido, de quem a mãe era divorciada, o pai já havia falecido há uns 4 anos atrás. Não fizeram um inventário. Se os bens forem comuns, eu sinto informá-los que aí, quando vocês forem abrir o inventário do último que morreu, tem que regularizar os anteriores. E cada um que vai morrendo, há necessidade de inventariar.
Então, a gente não é obrigado a sair correndo e fazer o inventário, mas é importante que se faça, porque o fato de postergar essa necessidade, de postergar essa formalização do inventário do falecido, pode implicar em problemas, em maiores gastos por conta das multas e tudo mais, tá certo? Então, o objetivo desse vídeo foi para falar por que é necessário fazer o inventário e por que se aconselha que morreu o ente querido, procure o advogado da sua confiança, que vai estudar o caso e vai orientar da melhor forma possível. Se é possível fazer aquele inventário no cartório extrajudicial, se há necessidade de fazer na justiça, porque se eu não tenho herdeiros menores, se o morto não deixou testamento, eu posso fazer no cartório, é mais rápido. Porém, é importante que a família saiba. No cartório não vai ser parcelado nada, né? Então vai dar entrada no inventário, rapidamente ficar pronto, em questão, no mais tardar em 30 dias, se não tiver nenhum problema, esse inventário vai estar encerrado. E aí tem que pagar o cartório. Não dá para postergar, não dá para esperar. Né? Na justiça, às vezes, a gente tem alguns dias, até se consegue a possibilidade de pedir, de requerer para o juiz que se pague em determinado momento, o juiz pode aceitar ou não, né? Mas assim, com essas ressalvas, eu só posso fazer no cartório se não houverem menores e se não tiver testamento. Caso contrário, obrigatoriamente, vai para a esfera judicial. Né? Mas o conceito básico, aquilo que eu falei no início, ele impera tanto no inventário extrajudicial quanto no inventário judicial. Por quê? Porque há necessidade de apurar o ativo e o passivo desse falecido. Então tudo isso tem que ser apurado e a gente apura dentro do inventário. Tá bom? Então até um próximo encontro, espero não demorar tanto para publicar o próximo vídeo e desejo sinceramente que esse pequeno apanhado aqui sobre o inventário seja útil para vocês. Se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para mandar no canal, tá? Dá uma clicada, pode mandar a pergunta que eu respondo, tá bom? Uma boa tarde, até uma próxima oportunidade. Obrigada.